Era para ser apenas mais uma noite comum, mas para Brandon Swanson, tudo virou um enigma que até hoje desafia a lógica e os limites da compreensão humana. Em maio de 2008, Brandon, um jovem de 19 anos do estado de Minnesota, voltava para casa depois de uma confraternização com amigos. Tudo corria bem, até que, por volta da meia-noite, ele perdeu o controle do carro em uma estrada rural e acabou atolando em um fosso. Nada indicava perigo imediato. Ele estava consciente, lúcido, e com bateria suficiente no celular para ligar para casa. Brandon falou com os pais, explicou a situação e disse onde achava que estava. Eles saíram imediatamente para buscá-lo. A ligação entre eles durou cerca de 47 minutos. Durante a conversa, Brandon mencionou ver luzes ao longe e disse que seguiria a pé em direção a elas, acreditando que fosse a cidade próxima. Mas então, de forma repentina, ele soltou um grito, e a ligação caiu. Quando os pais chegaram ao local, encontraram apenas o carro abandonado. Nenhuma pista, nenhum sinal de Brandon. A partir daquele momento, o caso se tornou um dos maiores mistérios não resolvidos. Onde ele foi parar? O que aconteceu? As autoridades foram acionadas imediatamente, mas as investigações iniciais não revelaram nada conclusivo. O carro estava intacto, sem sinais de acidente ou violência. Era como se Brandon tivesse saído andando e evaporado no ar. Amigos e familiares começaram a se perguntar: será que ele decidiu seguir a pé? Ou algo mais sinistro aconteceu? A busca por respostas mobilizou toda a comunidade. Voluntários vasculharam a área em busca de pistas. Apesar dos esforços, o paradeiro de Brandon permaneceu desconhecido. Cada nova hipótese levantava mais dúvidas do que respostas. E assim começa a história de um desaparecimento que intriga até hoje. Quem era Brandon Swanson? E o que realmente aconteceu com ele? Para entender o desaparecimento de Brandon, precisamos voltar à sua última noite. Naquela noite, ele estava voltando de uma festa com amigos. Aparentemente, tudo corria bem até que o carro apresentou problemas. O veículo parou de funcionar em uma estrada rural pouco movimentada. Brandon ficou sozinho no escuro, cercado por campos abertos. Ele tentou resolver o problema por conta própria, mas logo percebeu que precisaria de ajuda externa. Foi então que ele fez aquela ligação crucial para seus pais. Durante a conversa, ele mencionou estar em uma área remota. Embora tenha tentado manter a calma, era evidente que ele estava incomodado com a situação. Depois de desligar o telefone, algo aconteceu. O que exatamente, ninguém sabe. Mas a partir daí, Brandon sumiu. Testemunhas relataram ter visto um carro semelhante ao de Brandon naquela região, mas nenhuma informação concreta surgiu. As condições climáticas daquela noite também podem ter contribuído para o desfecho. Estava escuro e frio, o que dificultava a visibilidade. Alguns especulam que ele pode ter tentado caminhar em busca de ajuda, mas isso ainda é incerto. Outros sugerem que alguém pode ter passado pela estrada e oferecido carona, mas essa teoria carece de provas. Independentemente do cenário, o fato é que Brandon nunca mais foi visto. Sua ausência deixou um vazio enorme em sua família. A mãe de Brandon, em entrevistas, disse que sentiu algo estranho durante aquela ligação. Como se algo estivesse prestes a dar errado. O pai, por outro lado, manteve a esperança de encontrar o filho vivo, mesmo diante das adversidades. Essa esperança, no entanto, foi diminuindo com o passar dos anos, enquanto o caso continuava sem solução. O lugar onde tudo aconteceu é um dos pontos mais intrigantes dessa história. A estrada onde o carro de Brandon quebrou era conhecida por ser pouco movimentada, especialmente à noite, quando o silêncio parecia dominar completamente a paisagem ao redor. Localizada em uma região rural, essa estrada era cercada por vastos campos abertos e pouquíssimas construções, o que tornava o ambiente ainda mais isolado e desolador para qualquer pessoa que se visse presa ali sem ajuda. Naquela época do ano, as noites eram particularmente frias, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor, dificultando até mesmo identificar marcos ou referências próximas. Era como se o mundo lá fora tivesse simplesmente desaparecido,
deixando apenas o som do vento cortando os campos. Quando o carro de Brandon parou de funcionar, ele ficou sozinho nesse cenário aparentemente inóspito, sem qualquer sinal de vida humana por perto. Não havia postes de luz, casas ou sequer outros veículos passando naquele momento. Ele tentou resolver o problema inicialmente, talvez mexendo no motor ou tentando ligar o carro novamente, mas logo percebeu que aquilo estava além de suas habilidades mecânicas. Foi então que decidiu fazer a ligação para seus pais, esperando que eles pudessem chegar rapidamente para ajudá-lo. Durante a ligação, ele mencionou estar em uma área remota, mas não especificou exatamente onde estava. Esse detalhe acabou sendo crucial, pois dificultou ainda mais o trabalho das autoridades posteriormente, já que ninguém sabia precisar o ponto exato da estrada onde ele estava. Algumas pessoas podem se perguntar por que ele não tentou caminhar até encontrar ajuda, mas devemos lembrar que, em uma estrada tão isolada quanto aquela, andar a pé durante a noite poderia ser extremamente arriscado. Além disso, sem saber qual direção tomar, ele poderia facilmente se perder ainda mais. Outro fator importante a considerar é que, em situações de emergência, muitas pessoas tendem a permanecer próximas ao veículo, especialmente se acharem que a ajuda está a caminho. Essa é uma regra básica de segurança amplamente difundida, e é possível que Brandon tenha seguido esse raciocínio naquela noite. No entanto, algo aconteceu entre o momento da ligação e a chegada de seus pais ao local. Algo que ninguém foi capaz de explicar até hoje. Quando os pais finalmente chegaram, encontraram apenas o carro abandonado, com todas as portas fechadas e nenhum sinal de luta ou violência. O interior do veículo também estava intacto, sem qualquer indício de que algo incomum tivesse ocorrido ali. Não havia objetos pessoais espalhados, nem marcas que sugerissem que alguém tivesse forçado a entrada. Era como se Brandon simplesmente tivesse saído andando e desaparecido no ar. As condições climáticas daquela noite podem ter desempenhado um papel importante nesse mistério. Com o frio intenso e a escuridão quase total, seria fácil para alguém se perder ou sucumbir às adversidades do ambiente. Além disso, há relatos de que algumas partes daquela estrada não eram bem iluminadas e tinham curvas sinuosas, o que poderia ter dificultado ainda mais a localização precisa do carro pelos pais de Brandon. Tudo isso contribuiu para transformar aquele local em um verdadeiro enigma, um lugar onde um jovem promissor desapareceu sem deixar vestígios. Até hoje, muitas pessoas questionam se algo sobrenatural pode ter acontecido ali, dada a falta de explicações plausíveis. Independentemente das teorias, o fato é que a estrada onde Brandon foi visto pela última vez continua sendo um símbolo do mistério que envolve seu caso. Muitos curiosos visitaram o local ao longo dos anos, na esperança de encontrar alguma pista que pudesse finalmente resolver o quebra-cabeça. No entanto, até agora, ninguém conseguiu desvendar o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. E assim, o local do desaparecimento permanece como um lembrete constante de que algumas histórias nunca encontram um final. Assim que os pais de Brandon chegaram ao local e perceberam que ele não estava lá, uma onda de preocupação tomou conta deles. Eles imediatamente acionaram as autoridades, na esperança de que uma equipe especializada pudesse ajudar a encontrar seu filho desaparecido. A polícia local foi chamada para investigar o caso e rapidamente começou a vasculhar a área em busca de pistas. No entanto, desde o início, ficou claro que esse seria um dos mistérios mais difíceis de resolver. Os policiais começaram inspecionando o carro de Brandon minuciosamente. Cada centímetro do veículo foi examinado, mas nada fora do comum foi encontrado. Não havia sinais de arrombamento, objetos pessoais espalhados ou qualquer evidência de que algo violento tivesse ocorrido ali. Além disso, o interior do carro estava organizado, como se Brandon tivesse saído dele de maneira calma e deliberada. Essa observação levantou ainda mais perguntas sobre o que poderia ter acontecido após sua ligação para os pais. Enquanto isso, as equipes de busca começaram a vasculhar a área ao redor da estrada, concentrando-se nos campos abertos e nas poucas construções próximas. Cães farejadores foram utilizados, mas eles não conseguiram rastrear o cheiro de Brandon além do carro. Esse fato intrigou os investigadores, pois normalmente cães treinados conseguem seguir trilhas mesmo em condições adversas.
A ausência de qualquer vestígio olfativo sugeria que Brandon poderia ter entrado em outro veículo ou sido transportado para longe do local. As autoridades também entrevistaram moradores da região, perguntando se alguém havia visto algo incomum naquela noite. Alguns relatos mencionaram a passagem de veículos desconhecidos pela estrada, mas nada concreto foi confirmado. Outra linha de investigação envolveu verificar câmeras de segurança das propriedades próximas. Infelizmente, a maioria das residências na área rural não possuía sistemas de vigilância, o que limitou ainda mais as opções para obter imagens que pudessem ajudar no caso. Com o passar dos dias, as buscas se intensificaram. Helicópteros sobrevoaram a região, e voluntários se uniram para formar grupos de busca a pé. Apesar de todos os esforços, nenhum sinal de Brandon foi encontrado. A falta de progresso nas investigações deixou a família devastada. Eles começaram a questionar se algo mais sinistro poderia ter acontecido, como um possível sequestro ou até mesmo um crime premeditado. Para tentar obter mais informações, a família de Brandon lançou apelos públicos por meio de entrevistas na mídia local e nacional. Eles pediram ajuda de qualquer pessoa que pudesse ter visto algo relacionado ao desaparecimento ou que tivesse informações sobre o paradeiro de Brandon. Esses apelos geraram algumas pistas, mas nenhuma delas levou a resultados concretos. Algumas pessoas relataram ter visto um jovem caminhando pela estrada naquela noite, mas essas descrições eram vagas e inconclusivas. A polícia também explorou a possibilidade de que Brandon pudesse ter sido vítima de um acidente, talvez tendo caído em algum barranco ou área escondida próxima à estrada. No entanto, buscas exaustivas em locais como riachos, bosques e ravinas não revelaram nada. A cada nova hipótese investigada, surgiam mais dúvidas do que respostas. O caso rapidamente ganhou atenção nacional, tornando-se um dos desaparecimentos mais misteriosos da época. Mesmo com todos os recursos disponíveis e o apoio da comunidade, as primeiras investigações não conseguiram esclarecer o que aconteceu com Brandon Swanson. O mistério permaneceu intacto, deixando sua família e todos que acompanhavam o caso angustiados e sem respostas. À medida que os dias se passavam sem qualquer avanço significativo nas investigações, ficou claro que o caso de Brandon Swanson precisava de mais do que apenas a atuação das autoridades. Foi então que a comunidade local decidiu se unir para ajudar na busca por respostas. Moradores da região começaram a organizar grupos voluntários, formados por amigos, familiares e até desconhecidos que sentiram empatia pela situação enfrentada pelos pais de Brandon. Esses grupos se dedicaram a vasculhar áreas ainda não exploradas, muitas vezes em condições adversas. As buscas organizadas pela comunidade incluíam caminhadas longas e exaustivas pelos campos ao redor da estrada onde o carro de Brandon foi encontrado. Algumas pessoas levavam lanternas e equipamentos básicos, enquanto outras simplesmente confiavam em sua determinação para encontrar algo que pudesse ajudar. Durante essas operações, surgiram relatos intrigantes de testemunhas que afirmavam ter visto luzes estranhas ou movimentos incomuns naquela noite. Alguns mencionaram veículos desconhecidos circulando pela área, enquanto outros falaram sobre figuras humanas vagando pelo campo sob a luz fraca da lua. Embora essas histórias fossem difíceis de confirmar, elas alimentaram ainda mais as especulações sobre o que poderia ter acontecido. Seria possível que alguém tivesse passado pela estrada e oferecido ajuda a Brandon? Ou aquelas luzes eram apenas parte de uma coincidência inofensiva? Além disso, a família de Brandon começou a distribuir panfletos com fotos e informações sobre ele, espalhando-os por toda a região e até mesmo em cidades vizinhas. Eles queriam garantir que o maior número possível de pessoas estivesse ciente do desaparecimento, na esperança de que alguém pudesse fornecer pistas valiosas. Os panfletos incluíam detalhes como a roupa que Brandon estava usando naquela noite, a descrição de seu carro e o último local conhecido onde ele foi visto. Essas informações foram cruciais para manter o caso vivo na memória das pessoas e atrair atenção contínua. Enquanto isso, redes sociais e fóruns online começaram a ganhar destaque como plataformas para discutir o caso. Pessoas de diferentes partes do país compartilhavam teorias, analisavam evidências e debatiam possíveis cenários que poderiam explicar o desaparecimento misterioso. Algumas dessas teorias eram baseadas em fatos concretos,
enquanto outras flertavam com o sobrenatural. Havia quem acreditasse que Brandon poderia ter sido vítima de um fenômeno inexplicável, como abduções alienígenas ou atividades paranormais relacionadas àquela área rural isolada. Apesar de muitas dessas ideias serem descartadas pelas autoridades, elas refletiam o desespero crescente de todos os envolvidos. Quando as respostas parecem impossíveis de encontrar, é natural que as pessoas busquem explicações fora do convencional. Ao mesmo tempo, a família de Brandon continuava firme em sua luta por justiça. Eles participavam de eventos organizados pela comunidade, davam entrevistas e faziam apelos emocionantes para que qualquer pessoa com informações entrasse em contato. Esses esforços mostraram o quanto eles estavam dispostos a ir além de seus próprios limites para trazer Brandon de volta. Cada palavra dita em público era carregada de emoção, revelando o peso do vazio deixado por sua ausência. Com o passar do tempo, a mobilização da comunidade se tornou uma demonstração de solidariedade e empatia. Pessoas que mal conheciam Brandon se juntaram à causa, movidas pela compaixão e pelo desejo de ajudar uma família que claramente estava sofrendo. No entanto, apesar de todo o apoio e dedicação, as buscas continuavam sem sucesso. Nenhuma nova pista concreta surgiu, e o mistério permanecia tão intenso quanto nos primeiros dias após o desaparecimento. Mesmo assim, a comunidade não desistiu. Para eles, abandonar Brandon seria como aceitar a derrota diante do desconhecido. Eles sabiam que, enquanto houvesse esperança, valeria a pena continuar procurando por respostas, independentemente de quão difícil fosse o caminho. Com o passar do tempo, o desaparecimento de Brandon Swanson começou a ganhar contornos ainda mais misteriosos, gerando uma série de teorias que tentavam explicar o inexplicável. Cada nova hipótese trazia consigo um misto de esperança e frustração, pois nenhuma delas conseguia fornecer uma resposta definitiva. Uma das primeiras teorias amplamente discutidas foi a possibilidade de que Brandon tivesse sido vítima de um acidente fatal em algum local remoto. Essa ideia surgiu porque, apesar de todas as buscas, seu corpo nunca foi encontrado. Alguns sugeriram que ele poderia ter caído em um barranco ou área escondida, dificultando sua localização. No entanto, essa teoria enfrentava um grande obstáculo. As condições climáticas daquela noite não indicavam chuvas fortes ou ventos intensos que pudessem justificar um acidente tão grave. Além disso, os campos ao redor da estrada eram relativamente planos, reduzindo a probabilidade de quedas fatais. Outra linha de raciocínio apontava para a possibilidade de que Brandon tivesse sido sequestrado. Esse cenário era particularmente assustador, pois levantava a questão de quem poderia estar envolvido e por que alguém faria algo assim. Algumas pessoas especularam que ele poderia ter sido abordado por desconhecidos enquanto esperava por ajuda. Talvez tenha aceitado uma carona oferecida por alguém que parecia confiável, mas que na verdade tinha intenções sombrias. Essa teoria ganhou força quando surgiram relatos de veículos desconhecidos circulando pela região naquela noite. Embora essas informações fossem vagas e difíceis de confirmar, elas alimentaram ainda mais a ideia de que Brandon poderia ter sido levado contra sua vontade. Em contrapartida, havia também aqueles que acreditavam que Brandon poderia ter decidido fugir voluntariamente. Essa hipótese, no entanto, era amplamente rejeitada por sua família e amigos, que conheciam bem seu caráter e sabiam que ele não abandonaria seus entes queridos sem dar explicações. Outro grupo de teorias flertava com o sobrenatural, especialmente porque a área onde o carro de Brandon foi encontrado já havia sido associada a histórias locais de fenômenos estranhos. Algumas pessoas mencionaram avistamentos de luzes inexplicáveis ou sons bizarros vindos dos campos durante a noite. Essas narrativas, embora intrigantes, careciam de evidências concretas e eram frequentemente descartadas pelas autoridades como meras coincidências ou superstições. Ainda assim, elas continuavam a circular entre os curiosos e apaixonados por mistérios. Um aspecto interessante dessas teorias é que elas refletiam o impacto emocional que o caso causou nas pessoas. Quando os fatos são escassos e as respostas parecem impossíveis de encontrar, a mente humana tende a buscar explicações alternativas, mesmo que elas pareçam improváveis. Enquanto isso, investigadores especializados em casos de desaparecimento começaram a analisar o histórico pessoal de Brandon em busca de pistas.
Eles revisaram suas interações recentes, suas atividades nas redes sociais e até mesmo suas conversas com amigos próximos. Surpreendentemente, nada fora do comum foi encontrado. Brandon era descrito como uma pessoa tranquila, amigável e sem inimigos conhecidos. Ele não estava envolvido em nenhum tipo de conflito ou situação problemática que pudesse justificar seu desaparecimento repentino. Essa ausência de motivos claros apenas aumentou o mistério. Se Brandon não tinha problemas pessoais ou financeiros, qual seria a razão para ele desaparecer? Ou será que algo completamente aleatório e imprevisível aconteceu? Paralelamente, a mídia continuava a cobrir o caso, apresentando novas entrevistas e atualizações sempre que possível. Isso ajudou a manter o caso vivo na memória coletiva, garantindo que mais pessoas permanecessem atentas a qualquer informação relevante. Apesar de todas as teorias e especulações, o fato é que o desaparecimento de Brandon Swanson permanecia um enigma completo. Nenhuma hipótese conseguia explicar satisfatoriamente o que aconteceu naquela noite fatídica, deixando todos envolvidos em busca de respostas que pareciam cada vez mais distantes. O desaparecimento de Brandon Swanson não afetou apenas as autoridades e a comunidade local, ele deixou uma marca profunda e irreparável na vida de sua família e amigos. Para eles, cada dia sem respostas era como viver em um pesadelo contínuo, onde a dor da incerteza se misturava à esperança de que ele pudesse ser encontrado vivo. Os pais de Brandon, especialmente, carregavam o peso emocional mais pesado. Eles eram consumidos por perguntas sem resposta. Onde ele está? Está seguro? Por que isso aconteceu? Essas questões ecoavam constantemente em suas mentes, tornando-se quase impossíveis de ignorar. A mãe de Brandon, em particular, passou a ter dificuldade em dormir. Ela confessou em entrevistas que muitas noites eram gastas olhando para o teto, imaginando o que poderia ter acontecido com seu filho. Cada som fora do comum durante a madrugada fazia seu coração disparar, na esperança de que fosse ele voltando para casa. O pai de Brandon, por outro lado, tentava manter uma postura mais forte, mas aqueles que o conheciam bem sabiam que ele estava sofrendo tanto quanto a esposa. Ele canalizava sua dor em ação, participando ativamente das buscas e organizando eventos para manter o caso sob os holofotes. Além disso, os pais de Brandon começaram a perceber como a ausência dele impactava pequenos detalhes do cotidiano. Aniversários, feriados e outras datas especiais agora eram marcados por uma sensação de vazio que parecia impossível de preencher. Os amigos de Brandon também sentiram profundamente sua ausência. Eles formavam um grupo unido, sempre juntos em momentos de alegria e desafios. No entanto, após o desaparecimento, algo mudou. As conversas ficaram mais silenciosas, e os encontros perderam parte do brilho que costumavam ter quando Brandon estava presente. Alguns amigos decidiram se envolver diretamente nas investigações, ajudando nas buscas e compartilhando informações sobre ele em redes sociais. Eles sabiam que, enquanto houvesse uma chance, não poderiam desistir de encontrar seu companheiro. Outro aspecto doloroso foi ver como o caso afetou a dinâmica familiar. Antes do desaparecimento, a família de Brandon era extremamente unida, com refeições compartilhadas e conversas animadas sobre os planos futuros. Agora, esses momentos eram substituídos por longos silêncios e lágrimas contidas. Apesar disso, a família encontrou maneiras de manter viva a memória de Brandon. Eles criaram um memorial em sua homenagem, com fotos, objetos pessoais e mensagens de apoio de amigos e desconhecidos que acompanhavam o caso. Esse espaço se tornou um ponto de encontro para todos que queriam demonstrar solidariedade. A mídia também desempenhou um papel importante nesse processo. Documentários e reportagens especiais foram produzidos para explorar o caso, destacando o impacto emocional que o desaparecimento teve na família e na comunidade. Essas produções ajudaram a manter o nome de Brandon vivo na memória coletiva. No entanto, nem tudo era positivo nessa exposição pública. Às vezes, a família enfrentava comentários insensíveis ou especulações infundadas que só aumentavam sua angústia. Mesmo assim, eles continuavam firmes, sabendo que qualquer atenção ao caso poderia levar a uma pista valiosa. A dor da incerteza é uma das mais difíceis de suportar. Quando alguém morre,
há um processo de luto que, embora doloroso, permite que as pessoas comecem a seguir em frente. No caso de Brandon, no entanto, essa etapa nunca chegou, deixando sua família presa em um limbo emocional. Com o passar dos anos, alguns familiares começaram a buscar formas de lidar com o sofrimento. Terapia, apoio em grupos de outras famílias de desaparecidos e até mesmo atividades artísticas se tornaram ferramentas importantes para processar a dor e manter a esperança viva. Ainda assim, a pergunta que pairava sobre todos os corações permanecia: será que Brandon algum dia voltaria? Ou será que, pelo menos, sua família descobriria o que realmente aconteceu com ele? Essa incerteza era como uma ferida aberta, que nunca cicatrizava completamente. Apesar de toda a dor, a família de Brandon nunca desistiu de lutar por respostas. Eles continuavam acreditando que, mesmo depois de tanto tempo, ainda havia uma chance de resolver o mistério. Para eles, Brandon não era apenas um nome em uma notícia. Ele era um filho amado, um amigo querido e uma presença que jamais seria esquecida. Com o passar dos anos, o desaparecimento de Brandon Swanson começou a ganhar novas dimensões, à medida que novas tecnologias e métodos de investigação surgiram. Esse avanço trouxe uma nova onda de esperança para sua família e para todos os envolvidos no caso. Uma das principais ferramentas que ganharam destaque foi o uso de drones equipados com câmeras de alta resolução e sensores térmicos. Esses dispositivos permitiam vasculhar áreas inacessíveis ou de difícil acesso, como florestas densas, ravinas e campos extensos, com muito mais precisão do que as buscas tradicionais. As autoridades decidiram utilizar drones para revisitar locais que já haviam sido inspecionados anteriormente, mas agora com uma abordagem mais moderna e detalhada. Embora essas operações não tenham revelado pistas concretas até o momento, elas demonstraram o compromisso contínuo em resolver o mistério. Além disso, o advento das redes sociais e plataformas digitais transformou a maneira como casos como o de Brandon eram tratados. Grupos online dedicados ao caso começaram a surgir, reunindo pessoas de todo o mundo que compartilhavam informações, teorias e até mesmo relatos de avistamentos possivelmente relacionados ao desaparecimento. Esses grupos se tornaram verdadeiras comunidades virtuais, onde pessoas apaixonadas por mistérios e investigações colaboravam de forma ativa. Algumas dessas contribuições chegaram a ser encaminhadas às autoridades, embora muitas delas acabassem descartadas por falta de evidências concretas. Outro avanço significativo foi o uso de bancos de dados genéticos e reconhecimento facial. À medida que essas tecnologias se tornaram mais acessíveis, as autoridades começaram a cruzar informações de DNA e imagens antigas de Brandon com registros públicos e privados, na esperança de encontrar correspondências que pudessem levar a novas pistas. Esses métodos modernos também permitiram que outros casos de desaparecimento fossem resolvidos, o que alimentou ainda mais a esperança de que o mesmo poderia acontecer com Brandon. Para sua família, cada novo avanço tecnológico era visto como uma oportunidade renovada de finalmente obter respostas. No entanto, nem tudo eram boas notícias. A popularidade do caso também atraiu indivíduos mal-intencionados, que tentavam se aproveitar da situação para ganhar atenção ou tirar proveito emocional e financeiro da dor da família. Isso incluía falsas pistas, fraudes e até mesmo golpes. Apesar desses obstáculos, a família de Brandon permanecia vigilante, analisando cuidadosamente cada nova informação antes de levá-la às autoridades. Eles aprenderam a filtrar o que era relevante e o que era apenas ruído, garantindo que seus esforços continuassem focados no objetivo principal: encontrar a verdade. Paralelamente, o caso de Brandon começou a ser comparado a outros desaparecimentos misteriosos que ocorreram em áreas rurais semelhantes. Investigadores começaram a traçar paralelos entre esses incidentes, buscando padrões ou conexões que pudessem ajudar a explicar o que aconteceu. Alguns especialistas sugeriram que certas regiões isoladas podem apresentar características geográficas ou até mesmo culturais que tornam mais difícil solucionar casos como o de Brandon. Por exemplo, áreas remotas muitas vezes têm menos recursos policiais e menor presença de testemunhas, o que pode dificultar as investigações. Outros apontaram que alguns desaparecimentos em áreas rurais podem estar ligados a atividades criminosas organizadas, como tráfico humano ou crimes passionais.
Embora não houvesse evidências diretas que conectassem Brandon a esses cenários, essa possibilidade não podia ser completamente descartada. Ao mesmo tempo, o caso continuava a atrair a atenção de especialistas em comportamento humano e psicólogos forenses. Esses profissionais analisavam o histórico de Brandon, suas últimas interações e até mesmo a ligação telefônica para os pais, na tentativa de identificar qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido. Um aspecto intrigante dessa análise foi a observação de que, durante a ligação, Brandon parecia calmo e controlado, sem sinais claros de pânico ou desespero. Isso levantou a questão de como ele estava processando a situação e se isso poderia indicar algo sobre seu estado mental ou intenções naquele momento. Mesmo com todas essas novas abordagens e avanços tecnológicos, o desaparecimento de Brandon Swanson permanecia um enigma. Cada nova pista ou teoria trazia consigo uma mistura de esperança e frustração, reforçando o quão complexo e imprevisível esse caso realmente era. Para sua família e para todos os envolvidos, a busca por respostas continuava sendo uma jornada cheia de desafios, mas também de determinação inabalável. O tempo, inevitavelmente, seguiu seu curso, mas para a família de Brandon Swanson, cada ano que passava sem respostas era como uma nova camada de dor sendo adicionada à ferida aberta. Mesmo assim, eles nunca permitiram que a esperança morresse completamente, alimentando-a com cada pequena pista ou avanço tecnológico que surgia. Nos anos seguintes ao desaparecimento, o caso de Brandon continuou a ser lembrado por meio de eventos anuais organizados pela família e pela comunidade. Essas ocasiões serviam não apenas como um tributo à sua memória, mas também como uma forma de manter viva a busca por justiça. Um desses eventos foi batizado de Luz para Brandon, uma vigília noturna realizada no local onde seu carro foi encontrado. Pessoas de todas as idades se reuniam com velas nas mãos, iluminando a escuridão daquela estrada rural enquanto compartilhavam histórias sobre ele e reafirmavam seu compromisso em encontrar respostas. Essas vigílias eram momentos de emoção intensa, onde lágrimas e abraços se misturavam a promessas renovadas de continuar lutando pelo paradeiro de Brandon. Para muitos, essas ocasiões eram uma forma de transformar a dor em ação, garantindo que ele nunca fosse esquecido. Paralelamente, a mídia continuava a revisitar o caso periodicamente, especialmente em datas marcantes como o aniversário de Brandon ou o dia de seu desaparecimento. Documentários, reportagens especiais e programas de investigação criminal trouxeram novas perspectivas e ajudaram a atrair a atenção de novas gerações de espectadores. Com o avanço das plataformas digitais, o caso ganhou vida em formatos mais interativos, como podcasts e vídeos curtos nas redes sociais. Isso permitiu que pessoas de todo o mundo aprendessem sobre Brandon e contribuíssem com informações, ampliando ainda mais o alcance das buscas. Apesar de toda essa exposição, o mistério permanecia intocado. Nenhuma nova evidência conclusiva surgia, e as autoridades enfrentavam dificuldades crescentes para manter o caso ativo em meio a tantas outras demandas. No entanto, a família de Brandon insistia para que ele nunca fosse arquivado como não solucionado. Durante esse período, alguns avistamentos intrigantes foram relatados em diferentes partes do país. Pessoas afirmavam ter visto alguém com características semelhantes às de Brandon em cidades distantes, mas nenhuma dessas pistas levou a resultados concretos após verificações mais detalhadas. Esses relatos, embora frustrantes, também traziam uma sensação bittersweet, doce-amarga, para a família. Por um lado, havia a possibilidade de que Brandon estivesse vivo em algum lugar. Por outro, a falta de confirmação deixava todos em um estado constante de incerteza. Outro aspecto marcante desses anos foi o impacto emocional acumulado na família. Os pais de Brandon começaram a perceber que envelheceriam sem saber o destino de seu filho, algo que poucos pais deveriam enfrentar. Esse pensamento pesava profundamente sobre eles, mas também os motivava a continuar lutando. Eles encontraram maneiras de canalizar essa dor em projetos maiores, como campanhas de conscientização sobre desaparecimentos e apoio a outras famílias que viviam situações semelhantes. Ao ajudar outras pessoas, eles encontraram um propósito que os ajudava a seguir em frente, mesmo diante da própria dor. Amigos de Brandon também continuaram honrando sua memória de diversas formas. Alguns criaram obras de arte inspiradas nele,
outros organizaram eventos beneficentes em seu nome, e alguns simplesmente garantiam que seu nome continuasse sendo mencionado em conversas e reuniões. Com o passar dos anos, o caso de Brandon também começou a ser estudado em faculdades e universidades como exemplo de um desaparecimento complexo e não resolvido. Estudantes de psicologia, criminologia e jornalismo analisavam seus detalhes, buscando entender por que casos como esse continuam a desafiar as autoridades e a sociedade. Essa atenção acadêmica trouxe uma nova luz ao caso, destacando a importância de investir em tecnologias avançadas e métodos colaborativos para resolver crimes e desaparecimentos. Embora isso não tenha gerado respostas imediatas para Brandon, ajudou a criar um legado positivo a partir de sua história. Apesar de todos os esforços, o desaparecimento de Brandon Swanson permanecia um enigma sem solução. Mas, para sua família e amigos, ele nunca seria apenas um nome em um arquivo policial ou um caso abandonado. Ele continuaria sendo uma presença viva em seus corações, uma lembrança constante de que a luta pela verdade nunca deve ser desistida. Mesmo após todos esses anos, o caso de Brandon Swanson continua sendo um lembrete poderoso de que algumas histórias nunca encontram um final fácil. No entanto, isso não significa que elas devem ser esquecidas ou deixadas de lado. Pelo contrário, elas nos desafiam a continuar buscando respostas, mesmo diante do desconhecido. A história de Brandon transcendeu seu desaparecimento físico. Ele se tornou um símbolo de esperança, resiliência e determinação para todas as famílias que enfrentam situações semelhantes. Seu nome é mencionado em campanhas de conscientização, eventos comunitários e debates sobre a importância de solucionar casos de desaparecimento. Para sua família, cada novo dia é uma oportunidade de reafirmar seu compromisso em encontrar a verdade. Eles sabem que, enquanto houver pessoas dispostas a ouvir sua história e compartilhar sua dor, há uma chance real de que alguém, em algum lugar, possa ter uma pista que leve ao paradeiro de Brandon. Essa crença inabalável é o que mantém viva a chama da busca. Não importa quantos anos passem ou quantos obstáculos surjam, a família de Brandon continua lutando por justiça, inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo em suas próprias jornadas. Além disso, o caso de Brandon destaca a importância de comunidades unidas. Sem o apoio de voluntários, amigos e até desconhecidos que se mobilizaram desde o início, as investigações poderiam ter sido abandonadas muito antes. Isso prova que, quando as pessoas se juntam por uma causa, elas podem mover montanhas. Hoje, mais do que nunca, a tecnologia e as redes sociais oferecem ferramentas poderosas para manter casos como o de Brandon vivos. Plataformas digitais permitem que informações sejam compartilhadas rapidamente e que novas gerações de investigadores e curiosos continuem engajados na busca por respostas. Mas, acima de tudo, o legado de Brandon está no impacto emocional que ele deixou nas pessoas. Sua história nos lembra da fragilidade da vida e da importância de valorizar cada momento com nossos entes queridos. Ela também nos ensina que, mesmo diante da adversidade, a esperança pode ser uma força poderosa. Para aqueles que acompanham o caso, a pergunta permanece: o que realmente aconteceu com Brandon Swanson? Foi um acidente trágico? Um encontro aleatório com estranhos? Ou algo ainda mais complexo e inexplicável? Essas perguntas continuam ecoando, alimentando a busca incessante por verdades. Enquanto isso, sua família pede apenas uma coisa: que ninguém desista de ajudar. Cada compartilhamento nas redes sociais, cada conversa sobre o caso e cada nova pista, por menor que seja, pode ser o passo decisivo para resolver esse mistério de uma vez por todas. Lembre-se, Brandon Swanson era mais do que apenas um nome em uma notícia. Ele era um filho, um amigo, um sonhador. Ele tinha uma vida inteira pela frente, e sua ausência deixou um vazio que nunca será preenchido até que saibamos o que realmente aconteceu. Então, aqui está o meu pedido para você. Não deixe que essa história caia no esquecimento. Junte-se à luta por justiça e verdade. Quem sabe, talvez você tenha a peça que falta para resolver esse quebra-cabeça. Se você tiver alguma informação, por favor, entre em contato com as autoridades ou visite os canais oficiais dedicados ao caso de Brandon. Sua ajuda pode ser exatamente o que a família precisa para finalmente encontrar paz.
E antes de encerrar, gostaríamos de agradecer por assistir até aqui. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias como essa. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir que casos como o de Brandon Swanson continuem sendo lembrados e investigados. Obrigado por sua atenção, e lembre-se, nunca subestime o poder da esperança.